A graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda essa igreja maravilhosa. Eu estou vendo aqui umas carinhas aqui que eu sou apaixonado, né? E não vou citar nome porque eu teria que citar a turma toda que me acompanhou, me ajudou durante a jornada que eu tive aqui no Jardim Gramacho. Eu continuo ligado aqui ao Jardim Gramacho. Mas eu quero até pedir desculpa a vocês se a minha pronúncia não estiver boa, porque eu estou fazendo um tratamento dentário, estou fazendo uma série de implantes e, lamentavelmente, tem até uma prótesezinha para colocar, mas como eu estive ontem no dentista, ele me machucou um bocadinho, né, eu não pude colocar a prótese, então meu sorriso não vai estar muito bonito. Zé Felipe, dá teu jeito aí. Esse é o Zé Filipinho, esse é só Felipe, mas tem um pai maravilhoso também, uma mãezinha que eu sou encantado, né? E é tanta gente aqui. Eu, quando venho aqui, eu até me emociono um pouco. Vejo aqui um Fabiano, por exemplo, que entrou aqui, um garotão, como eu às vezes digo, com rabo de cavalo, e agora é um pastorzão, né? Então, igreja, eu quero dizer a vocês que é muito bom eu estar aqui. E o tema de hoje é um tema muito importante na minha vida, porque eu venho de uma família que, graças a Deus, uma família abençoada. Pai e mãe, que também já vinha de famílias abençoadas, coisa que nem todo mundo tem esse privilégio, né? Mas, quando eu digo abençoados, eu digo pessoas que verdadeiramente temem ao Senhor e querem andar e formar uma família na conformidade da vontade do nosso Deus. E toda família que se empenha, e eu diria que tem pais, porque aqui tem muitos pais, alguns que praticamente já como pais já cumpriram o seu papel, não é? E agora são, na realidade, reverenciados pelos seus filhos. É o preço. Porque é interessante, tudo que se faz de errado, de ruim, a palavra de Deus diz que a resposta vem na mesma medida. Aquilo que você semear, isso é o que você vai colher. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você não planta coisa boa, e sim planta outro tipo de semente, você vai colher um fruto ruim. Mas é interessante, às vezes você planta até uma semente boa, mas não cuida bem dela. Aí você vai ter problema também, porque não vai dar um fruto bom. Para se plantar, a gente tem que considerar alguns fatores. Tempo é importante, não é? O nosso tempo, a nossa... de que maneira você vai aproveitar o teu tempo na condução da tua família? Como é que você vai fazer isso? E quando a gente fala em tempo, a gente tem que pensar que a gente está debaixo da orientação divina, e se estamos debaixo da orientação divina, não podemos nos esquecer daquilo que mais o Senhor, Ele espera de nós. Porque Deus é Espírito, e é através de nós, que nele cremos, que cremos no Filho de Deus, né? É através de nós que Ele vai operar. Porque quem tem o Filho de Deus, tem o Espírito de Deus. E tendo o Espírito de Deus, você não vai errar o caminho. Não há como errar o caminho. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito é que nos ensina sobre a verdade, a justiça e o juízo de Deus. E mais, ele diz que para você poder entender, ou melhor, ouvir, depois entender e depois ter a condição de praticar, veja bem, é preciso de duas coisas, que eu sempre falei aqui. E aqueles que não têm essas coisas, eles vão sofrer. Engraçado, até quando são filhos de Deus, um coração humilde e quebrantado. Isso é uma exigência. É por aí que o Senhor começa a trabalhar. E veja só que Deus maravilhoso, um Deus que nos dá condição, um Deus que é cheio da sua graça e que quer derramar sobre todos nós essa graça.
E a graça de Deus só é derramada naquele que tem Jesus, naquele que recebeu a Jesus. Guardem bem isso. Olha que eu estou levando para vocês entenderem a sequência com uma facilidade cristalina. Olha só, o primeiro exemplo é o próprio Deus nos dá. Deus, depois de fazer tudo, eu vou pedir até desculpa ao Fabiano, que eu vou entrar um pouquinho aqui em algo que ele já trouxe aqui para a igreja, né? Foi até bom que vai encurtar um pouquinho, assim eu vou falar menos, né? Deus, depois de preparar tudo, né? Ele fez os céus, a terra, depois colocou os vegetais, fez aquilo tudo para nos servir de mantimento, depois fez as espécies animais, fez tudo, e botou lá as duas árvores, a árvore da vida, e é interessante, a árvore da vida, ela aponta para Jesus. Tem muita coisa na Bíblia que aponta para Jesus, vocês sabiam? A pastora hoje até me falou sobre a Arca de Noé, também aponta para Jesus. A Arca de Noé foi o canal de salvação da humanidade quando Deus enviou o dilúvio. Jesus é atualmente o nosso canal de salvação. E eu não sei como as pessoas, lendo a Bíblia Sagrada, não conseguem entender muito bem. Mas é engraçado. Mas depois que as pessoas aceitam a Jesus, começam a entender e ter fome pela Bíblia Sagrada. Não é assim, igreja? É ou não é? É ou não é, igreja? Você se lembra no tempo que você não tinha Jesus, não tinha ainda recebido essa dádiva maravilhosa que é o Espírito Santo, e que você tentava ler a Bíblia e achava um livro chato? Agora não, agora você entende tudo. É o Espírito que habita em nós. Depois de fazer tudo, o Senhor Deus colocou ali o homem. E veja só, que plano extraordinário. Fez tudo para o homem. A igreja concorda? Tudo foi feito. O homem, a Bíblia diz que é a coroa da criação. Então pense bem. Mas aí teve um momento em que ele olhou assim e falou, está faltando alguma coisa aí nesse homem. E aí do próprio homem, da costela do homem, diferentemente de tudo que ele tinha feito, que tinha feito pela palavra, né? Ele com as suas mãos, né? Ele tirou uma costela. Aliás, isso aconteceu com Adão, quando ele fez Adão, diferente de todo o resto da criação. E agora ele pega de Adão, tira uma costela e faz uma mulher para Adão. Depois ele diz que serão uma só carne, olha só, para aproveitar tudo aquilo que ele tinha feito. E interessante é que ele diz, crescei e multiplicai. Então, veja bem, na verdade, Deus fez tudo, foi para a família. Foi a obra completa de Deus, é quando Ele une o homem e a mulher, e propõe essa unidade extraordinária com aquilo que seria o fruto do homem e da mulher. Ele deu à mulher e ao homem essa capacidade, assim como Ele deu a toda a natureza de se reproduzir. Então, a reprodução humana, ela passa por uma responsabilidade muito grande, principalmente para nós que somos cristãos, que acreditamos na palavra de Deus como sendo a vontade de Deus, a palavra de Deus. A melhor forma de você definir a Bíblia Sagrada, na minha opinião, é quando você define ela como a revelação de Deus, ou seja, de Deus como de si próprio para o homem, onde Ele também revela a como Ele quer que o homem viva. E tem gente que despreza. É o manual do fabricante, né? Se você tem um manual do fabricante de uma televisão e não lê, está arriscado você estragar a televisão logo de cara. E por não conhecer o manual do fabricante, nós estamos vendo aí muitas famílias com problemas. Famílias que são desonradas, às vezes nem só pelos filhos, mas até por pais e mães. O Senhor, nosso Deus, Ele diz que Ele vela pela palavra dEle. Ele está atento
não apenas a legalidade da palavra dele, ou seja, a fidelidade, a responsabilidade que ele tem para com aqueles que obedecem à palavra dele. É interessante isso. Deus tem responsabilidade. Deus não faz nada por acaso. E a palavra dele, ele não deixou para nós por acaso. Mas o mundo como um todo, o mundo sem Jesus, ele não consegue entender bem a palavra de Deus. Ele consegue até extrair alguns conceitos, porque é interessante, porque Deus fala de diversas maneiras. Ele não fala apenas pela palavra dele. Deus fala pela natureza. Deus fala através de nós mesmos, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho de vida. Há muitas maneiras de Deus nos falar. Mas veja bem, aquilo que ele deixou documentado, né, está neste livro. Aqueles que vivem por esse livro não correm risco. Então, Deus deu a nós uma responsabilidade total, e nós vamos ver, agora no decorrer da mensagem, que a vontade do Senhor, quando ela não é levada em consideração, ela traz consequências graves para as nossas vidas. Traz consequências graves para a nossa família. E trazendo para a família, traz para as nossas vidas. Nós vemos tantas coisas acontecendo nesse mundo e nem sempre nós atentamos. Eu não sei onde eu deixei o papelzinho que eu preparei aqui. Deixa eu achar aqui primeiro. Não sei se caiu. Não estou achando, não. Oi? Mas eu acho que não é esse, não. Não, aqui é uma passagem que eu separei. Mas não tem problema, não. Vamos ver, vamos começar por essa passagem. Vamos começar. Foi o pastor que... Esse pastor é quente, hein? O Salmo 127. Aliás, eu acho que vocês devem decorar esse salmo. Ele é curtinho. Eu aconselho vocês a decorar esse salmo. Eu queria abrir um parênteses aqui e dizer a vocês que a nossa igreja, ela é uma igreja que tem um propósito. O propósito dela é formar líderes. Formar líderes. Nós não estamos aqui para pregar religião. Nós estamos aqui para que esse evangelho maravilhoso, que tem feito maravilhas na vida de todo aquele que crê e o obedece, ele seja disseminado pelo mundo. Você não veio parar nessa igreja por acaso. Aqui, nós queremos ver a igreja cheia, mas nós queremos entregar a mensagem pura, como uma água pura e cristalina para você beber. E a palavra de Deus, ela é vida. Quando o Senhor diz, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E veja bem, lá em João, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o próprio Jesus. Então, veja bem, o verbo é a palavra de Deus, que veio em carne, que é Jesus, habitou entre nós para que nós pudéssemos vê-lo, ouvi-lo, senti-lo. Depois ele voltou para o lugar dele, né, depois de morrer pelos nossos pecados, cumprir a missão dele aqui e ressuscitar dentre os mortos. Ele nos deu essa mesma oportunidade de ter morrido, veja bem, morrido nos nossos pecados através dele. E através da imersão em Cristo, que depois é representada pelo batismo das águas, né, a gente ressurge como uma nova criatura. Então, se somos nova criatura, se acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, se temos a palavra de Deus como referência, como é que pode, na casa de um crente, nós vermos certos problemas, certos conflitos? Eu até admito, antes de você ser crente, mas depois que você aceitou a Jesus, tendo Ele no teu coração para a justiça, veja bem, quando digo tendo Ele, tendo a palavra dEle como a tua justiça, veja bem, como o teu código penal, porque a Bíblia é assim, ela nos ensina, mas ela é também um código penal.
Porque a Bíblia diz: toda alma que pecar, certamente morrerá. E a morte, ela não é apenas, quando a Bíblia fala isso, ela não está falando só da morte eterna. Ela está falando também da morte dos nossos sonhos mais puros. Quando eu digo sonho, são os sonhos puros, os sonhos verdadeiros. E quem é que não quer ter uma descendência gloriosa? Quem é que não quer ter um filho que só lhe dê motivo de orgulho, como tem a irmã Lina e o irmão José Felipe? Como, graças a Deus, o meu pai e a minha mãe. Não que eles e os seus próprios filhos não tenham errado, ou até não errem, mas o erro é um tropeço. O erro é uma situação eventual que, havendo arrependimento sincero no coração, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é grandioso em nos perdoar. Tem que haver arrependimento, tem que haver a busca lá no nosso Consolador, que já está no nosso coração para nos advertir. Nós temos que dar ouvidos ao Espírito. Quando nós não damos ouvido ao Espírito, irmão, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja onde quer que você esteja, porque a família de Deus, ela é ampla, ela não se resume apenas na nossa família, dentro da nossa casa, porque, na verdade, nós somos portadores do próprio Deus, nós somos o templo de Deus, o lugar onde Ele habita. Ele diz que não habita em templos que são feitos por mãos de homens. Ele habita, veja bem, no teu coração. E para isso Ele exige de você o que? Aquilo que eu falei, um coração quebrantado. Isso significa mansidão, submissão, obediência, disposição de servir ao Senhor. E dentro da nossa família, pastor? Poxa, eu tinha tanta coisa escrita, mas eu acho que o Senhor vai me lembrando devagarinho. Se é que eu não achei aqui agora. Não achei. Mas não tem problema não, está no meu coração. Porque a palavra de Deus diz que agora a lei dele está escrita nos nossos corações. A lei do Senhor está escrita. Será que não está no meu bolso? Não, é porque eu sou capaz de tudo, hein? Quando você tem 73 anos, é assim mesmo. Mas então, irmãos, veja bem, pensemos bem, que responsabilidade é ser um chefe de família, que responsabilidade é ser um jovem, que por enquanto ainda não é um chefe de família, mas que certamente um dia será, seja ele uma jovem ou um jovem. Você tem que agir diferente de como eu, por exemplo, agia quando era mais novo, quando eu pensava até que tinha Jesus. Mas uma coisa é você pensar que tem Jesus, outra coisa é você tê-lo mesmo. Tem uma diferença muito grande. A religiosidade nos leva às vezes a pensar aquilo que não é. Agora a palavra de Deus não. Para os que ouvem a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz, por exemplo, que não há poder que não seja constituído por Deus, ela está falando do teu chefe, ela está falando que há alguém sempre acima de você, primeiramente os teus pais, depois o teu patrão, a tua professora, lá na escolinha, no primário. Achou? Então, o Senhor Deus, Ele nos faz compreender, e quando você se rebela contra os conselhos dEle, você vai pagar um preço, como eu já paguei, e como eu tenho certeza que muitos já pagaram. Agora você, jovem, está tendo um privilégio. O jovem que está aqui nessa igreja, ele está aprendendo, é aqui, ele não está aprendendo, me perdoem, a ter comportamentos espirituais. Porque, veja bem, irmãos, Deus opera de verdade, opera através de qualquer um de nós. Isso é promessa. Mas Ele opera, veja bem, primeiramente, através da nossa fé. Muitas vezes eu quero fazer um bem, eu oro por uma pessoa e não vejo o resultado. Será que está havendo fé naquele que está orando? Uma fé verdadeira? A fé verdadeira, ela não se manifesta por um tremor no corpo, por um grito especial.
A fé verdadeira, ela se manifesta pela vida que eu levo, pelo exemplo que eu dou, a minha. Eu, como aquele que vai orar. Agora, aquele que quer receber a bênção, também precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer tomar de Deus uma coisa que Ele está vendo que você, no momento, aquilo talvez esteja te provando, para que você possa saber que se você não recorrer a Ele, você pode talvez ir até a morte, você pode perder o teu emprego, mas você continua rebelde. Você quer a bênção, mas não quer o abençoador. Porque a prova de que nós queremos o abençoador é acreditar que primeiramente Ele existe, Ele é real. Isso é fundamental. Está cheio de crente aí que ora muito bem, que prega muito bem, que pula e tudo, mas que no fundo, a vida dele não dá testemunho, não dá prova de que ele realmente crê. Deus pode todas as coisas, não há nada que seja impossível para o nosso Deus. Talvez nós tenhamos pessoas aqui com problemas na família, com filhos, talvez que tenham recebido uma influência negativa e esteja envolvido com tráfico, que esteja envolvido com droga, na dependência. E talvez você já tenha tentado tantas coisas, já tenha até orado, sabia? Mas uma orientação como que quem quer mágica. Não, o que você tem feito para provar a Deus o teu amor por Ele? Você sabe o que Deus mais deseja? Que todos se salvem. Só que Ele é Espírito, e Ele precisa de você, para que muitas almas se rendam a Ele. Hoje eu estava falando com o pastor Anderson, nós temos 2 espaços que estão ociosos, espaço de igreja, que podia ter ali um de vocês, irmão, você, minha irmã, você, que podia estar ocupando aquele espaço e ganhando almas para o Senhor. Não, mas você quer que o Senhor Deus te dê algo que você almeja muito, talvez até dentro da tua casa também, coisas que você já viu que parece que é impossível de ser resolvida, mas você tem que ter essa convicção no teu coração, que o Deus em quem você crê, ou pelo menos em quem você diz que crê, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Agora tem que ser para a glória dEle. Ele diz assim: pedis e não sois atendidos, porque pedis mal, pois pedis para o teu próprio deleite. Você quer para você, você não quer nada para Deus, você não quer nada para os irmãos que estão aí passando necessidade, desejando alguma coisa, e isso é um negócio muito complicado, porque você tem que saber aonde você aplica o teu esforço melhor para Deus. É preciso uma consulta a Deus, e você acreditar que quando você fala com Deus, Ele te escuta mesmo. Não há mágica nessa história. Deus ajuda você a prosperar se você trabalhar. Essa é a mecânica de Deus. Mas tem gente que quer mágica. Tem gente que joga no bicho, ou joga num negócio aí qualquer, esperando que Deus o abençoe, que Ele tire a sorte grande. Quanta gente aí, por causa dessa sorte grande, já morreu, já viu pessoas da família serem mortas, porque Deus não dá moleza para ninguém. O homem, ele disse lá, viverá do suor do teu rosto. E foi o homem, através da desobediência, da sua ignorância para com Deus. Quando eu digo ignorância para com Deus, de ter rejeitado a Deus e de ter ido na onda da sua própria cobiça, do seu próprio desejo, é que contaminou toda a humanidade. E você não quer, você acha que você não vai contaminar a tua descendência? Que milagre é esse que só acontece na vida de alguns? Teria que acontecer na vida de todos, mas olha na vida de quem que acontece o milagre. Porque preste atenção, gente,
Milagre não é só dinheiro, não. Milagre não é só casa bonita, não. Às vezes aquele dinheiro, aquela casa bonita é para desgraça. Milagre é você ter uma família na presença do Senhor, é você crer que um dia tu vai ver vai poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que você, jovem, principalmente, continuando nesse caminho, que eu sei que você não vai se apartar desse caminho, os jovens que estão aqui, eu queria que você, quando se tornasse um adulto, soubesse escolher uma companheira, como diz o Senhor, no teu próprio jugo, que pense como você, que creia no mesmo Deus que você, porque você viu lá a história, por exemplo, que tem algumas histórias na Bíblia que são muito assim sugestivas, né? Teve uma mulher que o marido dela morreu, ela tinha ido para uma outra cidade, e aí a sogra, morreu o marido, morreu o filho, não é? E a sogra estava vivinha ainda, já velhinha. E essa mulher, essa é uma história que a Bíblia conta, eu acho que alguém aqui já está sabendo aqui até de quem eu estou falando. De quem será que eu estou falando? Quem se lembra? Está vendo? Então, essa mulher, ela podia ter ficado na terra dela, onde ela já estava, mas ela preferiu, depois que ela conheceu o Deus de Israel, que é o teu Deus, ela preferiu acompanhar a sua sogra, que teria que voltar, porque a sogra entendeu que ela seria apenas um problema na vida das duas noras. Uma nora falou, não, eu vou arrumar um outro casamento por aqui mesmo, né, vou me dar bem por aqui na minha terra, mas a outra não, a outra falou, não, o teu Deus, ele será o meu Deus. E ela seguiu esse Deus, o teu Deus, ou então o Deus que você diz que é teu. Ela seguiu esse Deus, foi com a sogra, para o desconhecido. E essa mulher hoje, ela consta na palavra de Deus, uma mulher extraordinária, que acabou se casando com um homem, com um casamento excelente, né? E esse homem, veja bem, teve uma descendência que chegou até o Salvador do mundo. Olha que coisa interessante, né? Nós temos tantos exemplos maravilhosos na Bíblia Sagrada, e nós desprezamos essa Bíblia que nós até já conhecemos, nos omitindo. O Senhor Deus não tem compromisso com o omisso. E olha bem, ele ainda nos compromete, ele diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Alguma coisa que seja mais do que as Escrituras Sagradas, você todo dia ouvindo, e ela entrando no teu coração aos pouquinhos, e ela está no teu coração toda escritinha lá, e você não dá a menor bola para ela. Cria a tua família de qualquer maneira, sem trazê-los para o Senhor, sem trazer os teus filhos, a tua descendência, sem preocupar com a tua descendência. Olha, nas tábuas da lei está escrito lá, que aquele que desobedece ao Senhor, ele amaldiçoa até a 4ª geração. E aqueles que obedecem, ele abençoa aos milhares. Há muitas e muitas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que você é um cristão, mas não cria o teu filho de acordo com a palavra de Deus, não se preocupando em colocar a palavra, escrever a palavra de Deus no coração dele como está no teu. Esse teu filho, ele mesmo vai acabar se amaldiçoando. Porque quem não segue ao Senhor, veja bem, quem não é por nós, será contra nós. A palavra é tranquila. Se você não segue ao Senhor, embora você não queira, embora você não perceba, você está seguindo o diabo, o inimigo de Deus. Mesmo você achando que você é bonzinho, porque há algo que se chama a graça de Deus, que é algo maravilhoso, é um favor que nós não merecemos, é um favor imerecido. A graça de Deus é um favor que nem eu, nem nenhum de vocês aí merecem ter, mas Ele dá. Ele oferece àqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, e você muitas vezes não se preocupa muito,
Talvez você diga assim, não, eu sou um cara honesto, eu procuro andar de acordo com a minha vontade, mas a minha vontade é boa, eu sempre quero fazer o bem, eu dou esmola, se alguém bate na minha porta e pede um pão, eu dou. Mas aí a palavra diz lá, que não é também por essas coisas, para que ninguém se glorie, entende? Não é por algo que você possa fazer, só tem uma coisa que você possa fazer que resolve o teu problema, é ter Jesus no teu coração e estar preocupado em expandir a presença do Senhor Jesus, não apenas dentro da tua casa, mas no teu trabalho, nos teus vizinhos, na tua comunidade, na tua família. Se há uma preocupação, uma família que tem Deus, não passa por alguns problemas. Hoje, o materialismo é uma coisa que não há uma criança que não queira ter um celular. Vocês já perceberam isso? A pressão que é feita nos pais, às vezes o pai nem pode. Muitos pais nem têm um celular, mas se sente tão pressionado, porque às vezes a mulher pressiona, às vezes é o contrário, não é? Mas o consumismo, você tem, sabe quantas televisões algumas pessoas têm? 5, só pode ver uma de cada vez, não é? Enquanto alguns não têm nenhuma. É algo que a gente precisa aprender também a vencer. Não que o Senhor não queira que a gente tenha conforto. É bom você ter 2 televisões na tua casa, uma lá no teu quarto, que você gosta de quando quer relaxar, e uma na sala, para todo mundo assistir. Mas, às vezes, a gente quer ter mais. Tem gente que tem roupa no guarda-roupa, que não veste há muito tempo. Eu, inclusive, me incluo nisso aí. Eu estou doido para encontrar um cara magrinho, sabe? Para poder passar uns palitozinhos para ele. Eu acho que eu estou sendo tocado aqui com essa pregação, hein? Será que tem mais alguém aqui que tem muito sapato e tem gente precisando de sapato? Que tem muito vestido e tem gente precisando de vestido? Será que tem gente aqui que é incapaz de ajudar a uma pessoa necessitada? É claro que a gente não vai sair por aí jogando nosso dinheiro para o alto, né? Mas precisamos estar atentos às necessidades de algumas pessoas que o Senhor Deus manda até nós, e a gente acha que aquilo não, que a gente vai ter que se esconder, sair fora, né? E você às vezes pode dar um pão. Então, gente, que nós não sejamos apenas pessoas conhecedoras do Evangelho e da Palavra de Deus, que nós possamos viver, e nos lembremos sempre disso, que o Senhor, o nosso Deus, Ele quer que todos se salvem, todos. E um detalhe que eu queria dizer a você, não fica preocupado com a tua família, não. Dê testemunho, se preocupe em dar um bom testemunho. Hoje, de vez em quando, os meus irmãos aparecem lá, onde nós estamos pregando, onde nós temos agora um ponto onde nós pregamos, e eles já vão, eles não iam, eles tinham, olha, eu quando disse que eu virei crente, ele parecia que eu tinha entrado para o Comando Vermelho, porque são católicos, assim, ferrenhos, sabe, mas agora eles vão, de vez em quando aparece um, e a família devagarinho está chegando. Já tem um sobrinho que já aceitou o Senhor, já vai se batizar. Um outro que se batizou agora. Você tem uma ideia, esse sobrinho, ele lá de Brasília, ele quer que a gente coloque o nosso celular e coloque para que ele possa acompanhar os estudos que nós estamos fazendo aos domingos. Aí já está pondo a filhinha dele para ouvir também. Então, isso vai acontecendo, naturalmente a gente às vezes quer enfiar o Evangelho pela goela das pessoas, não precisa nada disso, porque não é por força, nem por violência. Quando você começa a ler a Bíblia e começa a entender, né, não precisa muita coisa, o testemunho, o teu testemunho, a tua vida, porque é interessante,
A nossa presença, ela manifesta o próprio Cristo. Onde você estiver, se você tiver uma vida íntegra, você não precisa correr muito atrás, não. Deixe que a oportunidade virá e tu vai poder falar de Jesus mansamente, tranquilamente, sem pressionar ninguém. Agora, uma coisa ele mandou, que a gente vê isso 2 vezes na Bíblia. 2 não, eu posso citar aqui 3. Quando ele primeiramente enviou 12. Depois ele enviou 70. Para ir de casa em casa. De casa em casa. Repitam comigo, de casa em casa. Gente, isso precisa ser feito. Foi ele que mandou. E no final, na hora de subir, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a fazer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é ensinado só não, mandado, porque o ensino dele nada mais é do que uma ordem. Ele é o rei. Alguém tem peito para desobedecer o rei? Como é que a gente desobedece ao nosso rei? Pelo menos nós proclamamos Jesus Cristo como nosso rei. Então o materialismo é algo assim que hoje está deturpando as famílias, está trazendo grandes problemas no seio da família. Às vezes, os desencontros, né, que precisam ser buscados, tanto pelo casal, tanto pelo homem como pela mulher, porque diferenças sempre existirão. E essas diferenças, gente, é aí que está. Essa diferença é que é o gostoso, porque é através dessa diferença que nós vamos nos moldando e nos quebrantando. Quando você entra num conflito com teu marido ou com tua esposa, preste bem atenção, o que precisa ser buscado é o meio termo, é aquilo que é melhor. Talvez o melhor dessa vez não esteja com o marido, talvez o melhor esteja com a mulher, mas se não houver um coração quebrantado, ele não vai enxergar, porque no seu orgulho, você não enxerga nada, porque o orgulho não é de Deus, o orgulho é do diabo. Quando você manifesta uma vida de orgulho, uma posição de orgulho, ou de vaidade, ou de qualquer coisa, você está obedecendo o diabo, você já saiu da linha do teu Senhor. Então nós temos que buscar. Quando ele diz que você tem o direito até de se irritar, de se irar, mas não pode deixar aquilo se estender por muito tempo, ele diz, e não se põe o sol sobre a tua ira. Mas interessante, que ele deixa você se irar. Agora aquilo não pode ser alimentado. Ah não, ele vai ter que vir me pedir perdão, ou ela vai ter que vir me pedir perdão, né? Passou aquele momento, o mais rápido possível, o casal precisa se acertar. Aí você vai conseguir construir uma família legal. Aí você vai estar ensinando o teu filho a ser manso, porque o teu filho está olhando para você, ele está de olho em você, e ele, pior que ele não olha só para você não, ele olha para o coleguinha também. Se ela é uma mocinha ou um jovenzinho, não falta influências negativas, influências herdadas de pais que não são cristãos, que têm uma conduta inadequada, anticristã, eu quero dizer, né, que estão ali de tabela influenciando o teu filho. Se o teu filho não for preparado, se ele não for construído na rocha, porque nós somos casa de Deus, e como casa de Deus, precisamos nos construir na rocha. Hoje, as pessoas estão trabalhando demais, estão muito ativas, e isso também nos afasta, é o ativismo que afasta as pessoas da sua família, do centro, né? O homem às vezes preocupado em dar o melhor para a família, a intenção é boa, em pagar uma escola muito cara para o filho, ele não dá mais, não tem tempo para dar atenção ao filho. E aí, sabe o que é que vai acontecer, Felipe? Mais tarde, ele vai olhar para trás e vai ver que ele errou lá no começo. Eu recomendo muito, no seio da minha família, ao meu filho e à minha filha, e aos jovens de uma maneira geral, que procurem entender os seus pais quando eles estão nessa batida. Mas
Se aproximem dele, você que já é um jovem cristão, né? E vai devagarinho procurando trazê-lo, fazer ele sentir falta de conversar com você. E se você é pai e está nessa batida de não ter tempo para dar atenção à sua esposa, ao seu filho, pode ter certeza que um dia você vai se arrepender. Pode ter certeza que um dia você vai se arrepender. O teu filho não vai fazer igual o meu, que me carrega no colo. Às vezes eu estou dormindo, ele vai lá, me pega no colo e fica me beijando, me esfregando a barba, né? Eu fico olhando assim. Talvez ele, no inconsciente dele, ele não perceba, mas ele está querendo retribuir, né, o carinho, as atenções que eu dava para ele quando era novo, né? E isso é preciso, isso é necessário, não é? Esse ativismo, essa luta exacerbada do camarada está desesperado, né? Porque hoje o homem e a mulher precisam trabalhar, isso é normal, mas tem que ter um tempo para si, para eles mesmos, entre eles, tem que ter um tempo para os seus filhos. Família é algo importante demais e Deus tem expectativas. Eu poderia citar aqui vários textos da Bíblia Sagrada que falam dessas coisas, mas o tempo é exíguo, né? Egoísmo. Nós já falamos um pouquinho do materialismo, falamos um pouquinho do ativismo e vamos falar agora do egoísmo. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não subsistirá. Está em Marcos, capítulo 3, versículo 25, não precisa abrir, que eu já li. Quando nós vivemos em família, precisamos saber que não estamos sozinhos. Tudo o que fazemos deve ser visando o bem de todos. Dentro de uma família, seja ela a tua família na tua casa, a tua família no teu trabalho, você deve sempre pensar no coletivo. Dentro da tua casa, então, nem se fala, porque tem a ver com a tua descendência. Eu sempre, nas minhas orações, eu oro pela minha descendência. Porque eu não estou preocupado só com meu filho, não. Eu estou preocupado com meu neto, com meu bisneto, com meu tataraneto, que virão. Porque eu sou um homem abençoado. Eu tenho promessa de Deus na minha vida, Felipe. Você também vai ter. Se você, irmão, irmã, cultivar a tua casa no temor do Senhor, procurando manifestar o desejo de ter uma descendência abençoada, você pode ter certeza que você vai ter. Vocês vejam como está o mundo aí. As pessoas só pensam, as autoridades, que deveriam ser um exemplo, só pensam em roubar, não tem o menor amor pela nação, pela pátria. A pátria é a nossa grande família. Eu nem, sabe, pastor Anderson, eu não me limito à pátria, eu vou adiante, nas outras pátrias, que não tem Jesus. E você vê que nós temos pessoas indo para países que estão matando missionários. Estão matando. Tem gente que tem coragem, você não tem coragem de entrar ali no Maruim. Quando o pastor chama. Tem gente que vai para a África, passar necessidade, ser picado por um inseto daquele que pode te matar, contaminado, mas está lá pregando o Evangelho. Você não vai, talvez, ali no finalzinho, no beco. Você talvez não queira sair da tua casa um domingo para fazer a obra do Senhor. Eu, quando cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Hoje eu vejo vocês aí reunidos. Tem lá o pastor, como eu disse, era um jovem rapaz, novinho, né? E agora é um pastor, trabalhando lá, como disse o pastor Anderson, com a igreja cheia, saiu daqui. E você? Será que você não pretende retribuir a Deus as bênçãos que Ele já te deu? E aquela que Ele está prometendo aqui nessa noite que vai te dar, se você ouvir essa palavra e colocá-la no teu coração? Nós temos 2 espaços vazios. A minha mulher,
continua vindo, está com 60 e poucos anos, está muito cansada. Nós estamos aqui no Jardim Gramacho, sem falar que nós viemos de São Gonçalo. Começamos em São Gonçalo. Viemos para quê? Só aqui já tem cerca de quase 20 anos nesse lugar. Eu nem sei se é mais. Nós estamos em 2019, foi um pouquinho antes. Em 2000, praticamente, é que nós começamos aqui. Olha quanto tempo tem. E você não pode ir na esquina, quando o pastor convoca. Ah, não, eu já estou com muito trabalho, não dá para mim, não. Será que Deus não merece de você uma prova da tua disposição de se alinhar com Ele? Porque se alinhar de boca é mole. Sabe quem é que conhecia a palavra de Deus de trás para frente? Só que ele não conhecia o espírito da palavra. Ensinando-os a fazer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quando ele diz lá, ide e pregai o evangelho. Ensinando-os a quê? A fazer. Fazer. Então, o Senhor mandou, nós temos que cumprir. Senão, do que adianta? Ou então eu quero apenas manifestar que eu sou espiritual, dizer que eu sou crente para fazer uma boa imagem, para ter uma boa presença. Mas a questão da fé cristã, ela precisa ser vivida, senão você não é um cristão, senão você é um arremedo de cristão. Foi isso que nós sempre pregamos aqui, nada mais do que isso. Uma pregação prática, uma pregação objetiva. E é isso que nessa noite, em que o pastor Anderson me convidou para vir aqui trazer uma palavra, é que eu quero trazer para vocês. Vamos ser cristãos de verdade. Por exemplo, quando a gente chega e vê aí, por exemplo, o Felipe, montando tudo isso bonito, que a igreja não tinha, mas ele se empenhando. Quando eu vejo aí a contribuição da igreja nos seus dízimos, com fidelidade, para a igreja poder ter seu planejamento, para a gente poder dar uma remuneração digna para o nosso pastor. Pastor nenhum da nossa igreja, todos eles trabalharam aqui anos e anos sem ver um tostão. Esse pastor Anderson, ele vinha de Campo Grande, gastando o dinheirinho dele, que era pouco, que ele era taxista, para pregar aqui, nessa igreja. Tu tem uma ideia do que é vir de Campo Grande? Pastor Roberto, e agora a pastora Juliana, que está no lugar dele, né? Sai lá de Itaipuaçu para ir pregar em São Gonçalo. É chão pra caramba, gente. Eu não falo de mim, né? Porque a minha jornada aqui no Jardim Gramacho terminou, mas eu estou ainda, embora com 73 anos, eu ainda estou fazendo o trabalho do Senhor mais perto da minha casa, né? Eu moro no Recreio, estou fazendo esse trabalho em Vargem Grande, com a minha esposa, né? Ela trabalhando com as crianças e eu com os adultos, né? E a minha filha, que participa de lá, tem que participar junto com o marido na igreja do marido, né? E ainda tem um trabalho que ela desenvolve aqui, ali no planetário. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Aí vai ver o resultado disso na minha vida e na vida da minha descendência. Eu não tenho do que me queixar, absolutamente nada. E quero continuar fazendo até o último momento. E, lamentavelmente, de vez em quando, um tropeçozinho no pecado. Mas o Espírito Santo toca logo no coração da gente. Porque é assim que é na vida do cristão. O pecado é um acidente de percurso. O pecado não pode ser uma constante. Você tem que sair do pecado, abandona o pecado. Porque, veja bem, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É tudo muito simples. E concluindo, eu vou ler aqui um pouquinho. Sabemos que a vontade de Deus é que a família viva em paz. Está lá em Jeremias 29:11. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido em muitas casas de cristãos.
porque verdadeiramente não conhecem como deveriam conhecer os planos de Deus. Preste bem atenção. Se estes valores distorcidos do mundo, se eles estão penetrando na tua casa, ou através de você, ou através da televisão, ou através dos teus filhos, não permita. Não permita. Chame Jesus para fazer parte da tua família, para fortalecer os laços entre todos, pois Ele tem o poder de converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Está lá em Malaquias 4:6. Com Jesus, que é o nosso melhor amigo, toda inimizade, que é a obra da carne, está lá escrito lá nas obras da carne, lá em Gálatas, ela sai das nossas casas, trazendo o fruto do Espírito. Está em Gálatas, capítulo 19, 20. Nunca permita que o materialismo te faça priorizar as coisas mais do que pessoas. Teu filho, tua mulher, teu pai, tua mãe, teus primos são importantes na tua vida, teus tios. Você precisa ter a preocupação de dar a eles um bom testemunho. Você vai influenciá-los. Aliás, você não. O Espírito que habita em você vai influenciá-los. Nós somos instrumentos. E não há mérito nenhum. Veja bem, porque nós estamos simplesmente fazendo o nosso papel de servos e de bons filhos de Deus. Nunca permita que o materialismo, então, te faça priorizar coisas mais do que as pessoas. Não perca tempo com qualquer coisa que te leve ao ativismo e você não tenha tempo para viver com a sua família. O excesso de atividade, muitas vezes, obscurece a nossa mente e nós estamos perdendo a melhor parte. A melhor parte é trazer essa convivência, porque quando você traz a convivência, quando você está brincando com o teu filho, é como se o Senhor Jesus é que estivesse fazendo aquilo, porque Jesus habita em você. Agrada a Deus. Não, nem deixe que o egoísmo te iluda, pensando que pode ser melhor ou que pode conseguir tudo sozinho. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós podemos ter mais talentos. Nós podemos ter algumas habilidades que o outro não tenha, mas isso não faz de nós pessoas melhores. Nós podemos ter uma posição social, econômica, melhor, mas isso não faz de nós pessoas melhores do que as outras. Ao contrário, o Senhor, quando Ele, lá no lava-pés, na cerimônia do lava-pés, quando Ele lavou os pés do discípulo, Ele disse, eu sendo mestre, porque alguém disse, mestre, tu não vai lavar os meus pés. Disse, eu sendo mestre, estou lavando os pés de vocês, então vocês, o que vocês não têm que fazer? Nós temos que fazer muito mais do que Ele. Lavar os pés era o símbolo da humildade, da simplicidade. Agora tem gente que se acha o máximo. Não, eu sou um excelente pregador. Não, eu sou o general, não sei o quê. Eu sou o empresário bem-sucedido, fulano de tal. Isso, diante dos olhos do Senhor, não significa absolutamente nada e, ao contrário, te distancia do Senhor. Então, não pense que você pode conseguir tudo sozinho. Somos interdependentes. Deus fez assim. Ele criou as coisas para uma depender da outra. Se você for olhar os animais, e nós dependemos dos vegetais. E sem nós, também teria problema para os vegetais. Nós somos interdependentes, não há nada que possa se reproduzir por si próprio. Estamos todos ligados. Então vamos acabar com isso. Se ainda há alguma vaidade dentro de você, alguma presunção, algum egoísmo, deixe isso cair por terra. Seja amigo e não inimigo dos seus familiares. E eu, quando digo familiares, eu estou falando não apenas da tua casa. Eu estou falando familiares de onde quer que você esteja. Quando você, de certa forma, está dentro de um ônibus, você tem um papel.
ali de dar um bom testemunho. Você não pode ser uma pessoa que vai escandalizar os outros. Você tem que ter uma postura, não é? Você está no teu trabalho, as pessoas têm que te ver como um funcionário sério. O teu patrão precisa ver você como um parceiro, que você valoriza a empresa dele, que você quer ver ele se entupir de dinheiro. Porque quando patrão nenhum quer perder um bom empregado. Quando um bom empregado diz que vai embora, o patrão fica doido. Ele pergunta: qual é o problema? A primeira coisa que ele pergunta é dinheiro. Mas se você for um bom empregado de verdade, não um arremedo, porque às vezes as pessoas acham que engana. Não engana. Sabe por quê? Porque ele tem aquela autoridade sobre você, e aquela autoridade foi instituída pelo Altíssimo. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Não há. Está escrito. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, conheceremos a vontade de Deus para a nossa vida. E deveremos nos conduzir de acordo com essa vontade. Que o Senhor Deus esteja abençoando você. Que você possa ter visto, através dessa palavra, e da palavra que certamente vocês terão amanhã, né, a dimensão, o significado do que é família e da responsabilidade que você tem para com as tuas famílias. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Eu queria perguntar, pode aplaudir, é para ele. Eu quero dizer a vocês que seja lá quem for, que estiver aqui nesse púlpito, nessa igreja, que eu garanto a vocês, aqui é a primazia da palavra de Deus. Você pode ter certeza que vocês no final estarão aplaudindo ao próprio Senhor, porque Ele é o Verbo que se fez carne e que habita entre nós, através de mim, de você e de todos que estão aqui. Tá bom? Muito obrigado, igreja, mas eu queria perguntar se alguém ainda não entregou totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. Se há alguém aqui que ainda não fez aquele pacto, aquela aliança com o Senhor, que precisa ser feita, que todo crente, não é, precisa ter a aliança, a nova e eterna aliança. Tem alguém aqui que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ele? Se tiver, levanta a sua mão. Só para eu saber, eu não vou... Ninguém é obrigado a vir aqui à frente, não. Mas tem alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus? Todos entregaram? Glória a Deus. Que Deus, então, esteja abençoando a igreja em nome de Jesus.